Vamos agora às notícias do esporte com Gaudêncio Carvalho. Olá, bom dia. Olha, vamos falar agora sobre umas mudanças no elenco, tanto do MAC quanto do Motoclube. Vamos começar pelo Motoclube, que perdeu o seu último zagueiro titular, vindo ainda do Campeonato Maranhense, da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. Isso porque o zagueiro Lucas Dias, saiu do Motoclube para já defender o CSA. Uma proposta foi bem melhor, bem superior ao que o Motoclube poderia ofertar no momento. Já de terça para quarta-feira, durante a madrugada, início da manhã, o Alisson informou a diretoria do clube, do Motoclube, que não faria mais parte do elenco porque recebeu uma proposta do São Bento. A proposta foi muito mais rentável para o jogador de forma financeira. Com isso, o Motoclube perdeu sua dupla de zaga titular, o Lucas Dias e o Alisson. Só que o Moto ainda está bem servido de zagueiros. Tem o zagueiro Ryan, o Eduardo Faveiro e o Ciro. O Ciro, que chegou na última semana, veio se apresentar para dar continuidade no time e disputar a Série D. Dessa forma, agora o técnico Wallace Lemos tem uma pequena dor de cabeça para conseguir montar uma zaga titular mais uma vez. Lembrando que depois que o Lucas saiu, o zagueiro titular imediato ali de reserva é o Alisson, que permanecia como titular, e o Eduardo Faveiro, com a saída do Lucas Dias e do Alisson agora. A tendência é que seja o Eduardo Faveiro e o Ryan, porque o Ciro chegou, ainda está se entrosando com o elenco. Agora, saindo do Motoclube, falando do MAC, o MAC fez mais uma contratação. O Paulinho, de 22 anos, zagueiro que defendeu o Pinheiro no Campeonato Maranhense, é o novo reforço do MAC para a Série D. Lembrando que com esse reforço já são 9 jogadores no MAC para essa nova reformulação para o início da Série D. O técnico Sandro Fex ainda não tem time titular, ainda não esquematizou o time, porém a sua estreia, a estreia do MAC, do bode daqui de São Luís, já é esse final de semana. Então é muito interessante que ele já começa a esboçar alguma coisa. Alguns treinos foram fechados ali, tanto de bola parada como de esquema tático. Vai ficar surpresa aí para o jogo, a estreia na Série D. Agora, saindo do futebol, vamos falar sobre o Sampaio Basquete, porque venceu o último jogo contra o Blumenau de 71-54, venceu bem, com superioridade dentro de casa. O próximo jogo será nesta próxima sexta-feira contra o time de Campinas. Isso porque é um duelo direto entre líder e vice-líder. Caso o Sampaio Corrêa vença o jogo, se torna líder, ao menos temporariamente, porque o time de Campinas tem uma margem maior de pontos. Então, vencendo o próximo jogo, vai ficar aquela disputa muito legal ali na frente, como foi na temporada passada, em que os dois times chegaram com 100% de aproveitamento até os playoffs da competição, sendo que o time de Campinas foi campeão justamente em cima do Sampaio Corrêa, as duas melhores equipes, sem sombra de dúvidas. Então, às 8h30 da noite, na sexta-feira, Sampaio Corrêa versus o time de Campinas, e a expectativa é de casa cheia nessa noite de sexta-feira. Agora, vamos falar de uma coisa muito interessante, algo que surpreendeu a todos, menos ao técnico Denis de rugby. Isso porque a Thalita e a Thalita, isso mesmo, são irmãs gêmeas, elas são jogadoras da seleção brasileira de rugby. E nós vamos falar com o Denis, o técnico de rugby delas, que deu essa visibilidade para elas, deu essa oportunidade de lapidar, como ele mesmo falou, esses diamantes brutos para o esporte. Primeiro, elas vieram através de um convite de um atleta da Maru, que via nelas o potencial, e como elas vinham de atletismo, já eram meninas prontas fisicamente, convidava elas. Quando elas vieram para mim, primeiro veio a Thalia, com 20 anos, chegou, fizemos trabalho, passou na mão de várias pessoas. A mudança de esporte é muito difícil para quem sai de um esporte e vai para o outro, ainda mais o rugby, que é um esporte que ninguém conhece praticamente no Brasil, e foge de todos os conceitos que a gente conhece de esporte, que são praticados no Brasil. Então, para ela foi muito difícil, vindo do atletismo, corredoras, trabalhando só pernas, começar a trabalhar braços, começar a trabalhar mudança de direção, que é muito complicado. E o trabalho maior foi isso, de mudança de direção, de força, coisa que não tinha no esporte delas. A visibilidade veio porque nos jogos que houveram aqui, alguns campeonatos, o Delta, que é o time de Teresina, viu potencial nelas também e começou a levar elas para treinar lá. Levando elas para treinar lá num time que já joga o brasileiro, elas começaram a ter mais volume de jogo. Tendo mais volume de jogo, vão aprendendo mais, evoluindo mais. E assim começaram a jogar o brasileiro. Com um ano de brasileiro, um ano e meio, começaram a ter destaque e foram convocadas
para a seleção, para fazer trabalho, para ver se ficariam na seleção. Então lá até hoje em dia. É muito bom ver atletas maranhenses com destaques nacional e até internacional, a nível de seleção brasileira, e como elas agora estudam e jogam rugby fora do país. Isso é de forma fantástica, a comunidade se sente muito bem representada. As notícias do esporte vão ficando por aqui. Bom dia e até a próxima semana. A edição de hoje do Jornal da Manhã termina aqui. Para participar do nosso telejornal, você já sabe, mande a sua denúncia ou sugestão para o e-mail tv.editoriacidade@gmail ou ligue para o telefone 3272-9100. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.